Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos e startups do Brasil. Eu sou o Leonardo Zamboni e o assunto hoje será Food Techs. Para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado muito especial aqui conosco, José Rodolfo Bernardoni, que é CEO e fundador da Outcast Ventures. E já vou aproveitar para passar para ele a bola aí para fazer a sua apresentação. Legal, Léo. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade, né, a toda a turma da CapTable. A gente já se conhece há algum tempo. Um prazer aqui falar sobre nosso negócio, né, sobre a Outcast, sobre o tema de acesso a capital, sobre investimentos, em especial para chamadas food techs, né, ou melhor, como a gente gosta de abordar aqui, para empresas que estão criando soluções para a cadeia de alimentos, para o sistema alimentar. Bom, falando um pouquinho aqui do meu histórico, até chegar ao momento atual da Outcast, sempre fui empreendedor desde a faculdade, sou formado em administração pela Federal do Paraná, minha primeira empresa ainda nada a ver com alimentos, mas ainda foi na época de faculdade. Durante alguns anos, fundei duas startups e trabalhei no desenvolvimento delas, mas relacionado ao mercado educacional. Tive a oportunidade de trabalhar na Endeavor, né, isso foi de 2012 a 2014, mais ou menos. E lá na Endeavor, acho que foi um momento super especial no sentido de conhecer e aprofundar em alguns mercados, né, ter relacionamento com alguns empreendedores muito fora de série. Foi ali, né, mais ou menos em 2013, 2014, que comecei a aprofundar e me apaixonar cada vez mais pelo setor de alimentos. Em 2014, fundei uma empresa chamada GoLight, né, foi aí a minha entrada no setor de alimentos, né, fundei uma empresa chamada GoLight. Na época fazíamos refeições saudáveis e vendíamos para escritórios corporativos, né? Então era um momento, apesar de não fazer tanto tempo assim, 2014, para contextualizar, para se ter ideia, se não me engano, nem Rappi existia ainda, o iFood ainda tinha um outro contexto, dava passos talvez embrionários, o mercado de delivery não era tão desenvolvido quanto é hoje, não existia o termo dark kitchens, né? E na época a gente criou um negócio que basicamente fazia refeições e unia ali um modelo de dark kitchen com distribuição delivery focado em empresas, né? Focado aí na chamada refeição ou alimentação de dia a dia de semana. Para resumir a história, essa empresa se desenvolveu, o modelo se desenvolveu. Em 2018, final de 2018, acabei fazendo um deal com a Sapori. A Sapori é uma das líderes, né, uma das maiores empresas de refeição coletiva no Brasil, acho que por razões óbvias. O nosso foco era muito empresas, prédios corporativos, edifícios comerciais, esse tipo de coisa. E em 2018 eu acabei fazendo um deal com a Sapori, e esse deal ele tinha uma ideia, né, muito mais, acho que, do que continuar ou explorar aquela empresa que tinha sido fundada lá atrás, era criar inicialmente uma venture builder, né, aproveitando toda a escala de negócio que a Sapori tinha, na época, né, 1.300 cozinhas espalhadas pelo Brasil, mais de 15 mil colaboradores, mais de 1,5 milhão de refeições servidas por dia, mas toda essa escala, um modelo de negócio tradicional. A ideia na época, final de 2018, era construir novos modelos de negócio, principalmente utilizando tecnologia. O que aconteceu na época foi que a gente logo viu que seria muito difícil ou quase impossível construir esses novos modelos de negócio, e passou a explorar a oportunidade de investimento, né? Na época, muita startup, muita food tech batia na porta, especificamente do Daniel Mendes, né, o dono, fundador da Sapori, buscando capital, buscando investimento, e a gente aproveitou aquele momento, e foi aí, né, pessoalmente também, que eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, mudar de cadeira de empreendedor para investidor,
acabei ficando na Sapori 1 ano e meio. No ano de 2019, fizemos alguns deals, né, alguns investimentos lá, então, pela Sapori, comecei a mergulhar nesse mundo, aí com o chapéu de investidor. Já tinha sentido na pele muito essa demanda, né, a dor de dificuldade de acesso a capital, quando você está sentado na cadeira de founder, né, especialmente de um setor mais tradicional, que é o setor de alimentos. E aí, comecei a ver essa oportunidade cada vez mais latente, dificuldade, né, de outros founders, que outras dezenas de founders que acabei conhecendo no meio do caminho. E aí, em 2020, metade de 2020, mais ou menos, acabei saindo da Sapori justamente para fundar a Outcast Ventures, com o objetivo de simplificar o acesso a capital para empresas do setor de alimentos, né? Então, como disse, primeiro ponto, né, acabei sofrendo na pele muito dessa dificuldade de acessar a capital. Acho que os anos ali o ano de 2019, 20 e 21 foi a onda que todo mundo surfou, é recente na cabeça de todo mundo, né? Grandes rodadas de investimento, grandes saídas, mas a verdade é que pouquíssimo tempo atrás, lá para 2015, 2016, era praticamente impossível, né? Não é só força de expressão, é muito difícil uma food tech levantar dinheiro com um investidor de risco. Dá para contar nos dedos as empresas que conseguiam. Então, sofri isso na pele, vi muita gente sofrendo também. E, por outro lado, sempre tive a noção, né? Eu sempre acreditei que o setor de alimentos ele carece de muita inovação, né? A indústria de alimentos é o maior setor do mundo, né? E até de forma muito contraditória, é uma das últimas fronteiras da tecnologia. Se você pensar em várias áreas da nossa vida, o quanto a tecnologia vem mudando, né, para melhor, vem impactando a vida de todo mundo nas últimas décadas, né, causando grandes transformações. O quanto dessa tecnologia foi aplicada à cadeia de alimentos? Muito pouco, né? Então, onde tem muita ineficiência, onde tem pouca tecnologia ainda aplicada, tem muita oportunidade. É um campo fértil para empreendedores criarem soluções e, consequentemente, se é um campo fértil para empreendedores criarem soluções, é um campo fértil também para investidores destinarem seus recursos e financiarem esses empreendedores e empreendedoras nas suas jornadas aí de inovação. Então, 2020, comecei a dar os primeiros passos aqui, fiquei um ano, basicamente, desenvolvendo ou desdobrando a nossa tese de investimentos, o que é o nosso olhar, e aí de 2021 para cá, a gente vem colocando de pé, né, vamos dizer assim, essa gestora, plataforma de investimentos, até chegar na metade desse ano agora, muito recentemente, faz 2 meses, estamos colocando de pé o nosso primeiro produto, que é um primeiro fundo aí, focado em food tech na América Latina, que vai investir em 5 a 7 empresas. E aí, vai ser um prazer falar disso também um pouco mais tarde, mas é isso, cara. Puxando um pouco sobre esse ponto aí que tu estava trazendo das barreiras de tecnologia, né, ou das fronteiras de tecnologia que ainda não abarcaram talvez o setor mais tradicional que a gente tem, né, que é o setor de alimentação. Uma startup, ela surge sempre para resolver um problema, né? Então esse é o sentido. E tecnologia é uma das melhores maneiras de resolver problemas. Quais são os grandes problemas que tu vê hoje na indústria, né? Quais são os caminhos onde essas food techs têm para explorar? Legal. A pergunta é ótima, porque ao mesmo tempo é simples e altamente complexa, porque é muito difícil de responder. Mas como que a gente enxerga, né? Acho que o ponto de partida é o seguinte: muita gente nos pergunta, o que é food tech para vocês, né? Então, a primeira resposta, o primeiro ponto que a gente tem que entender
é o sistema alimentar, né, a cadeia de alimentos. Então, a gente não entende food tech empresa só da ponta de consumo. O sistema alimentar ele pode ser, em linhas gerais, dividido em três grandes partes: produção, distribuição e consumo. Essencialmente, o sistema alimentar, a cadeia de alimentos, ela, número 1, produção, 2, distribuição, 3, consumo. Se a gente olhar toda essa cadeia, você tem 3 também grandes grupos de problemas que atingem o Brasil, a América Latina ou o mundo inteiro. Quais são esses grandes grupos de problemas? Primeiro grupo, relacionado à fome e insegurança alimentar, e isso tem muito a ver com distribuição. Então, assim, já é fato, né, que o problema da fome e insegurança alimentar não é um problema de que falta alimento no mundo, é um problema de distribuição desigual de alimentos. Tá? Então, esse grupo de problemas, fome e insegurança alimentar, é um grande grupo. Segundo grupo são as mortes e doenças causadas pela má alimentação. Então, também, né, se você pegar lá o gráfico das 20, né, 10 ou 20 doenças que mais matam no mundo, globalmente, no mundo, você vai ver que mais de 50% dessas doenças estão diretamente relacionadas a hábitos alimentares. Então, quer dizer, problema, de repente, assim, outra indústria, que é a indústria de saúde, ela tem, a essência dela está muito relacionada com o sistema alimentar. Esse é o segundo grupo, né? Doenças, mortes causadas pela má alimentação. E o terceiro grupo são aqueles relacionados aos problemas climáticos. Então, já está também constatado que a grande parte, quem mais contribui negativamente para as mudanças climáticas no mundo inteiro é o sistema alimentar. Seja pelo uso, né, improdutivo ou indevido da terra, dos recursos, muito baseado em proteína animal, emissão de gases, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a problemática, né, até a gente chegar efetivamente nas soluções, se não 100%, né, da base das inovações e problemas que empreendedores endereçam, eles têm origem nessas 3 coisas. Repetindo, fome e insegurança alimentar, número 1, doenças e mortes causadas pela má alimentação, 2, terceiro, problemas climáticos. E aí, né, o desdobramento dessas coisas até chegar, né, na ponta, nas inovações em si, é o que determina aí o que empreendedores podem buscar. Boa. Então, nós temos grandes problemas a serem enfrentados e um grande mercado endereçável para esses problemas, né? Não tem... Todos nós consumimos alimentos diariamente, né? Então, acho que... e ainda tem todas essas outras situações aí de insegurança alimentar, de pessoas passando fome. Então, o mercado, ele é gigante. Mas trazendo um pouco de dados de Venture Capital, voltados, né? Empresas, fundos que buscam achar startups que estão resolvendo esses problemas e sendo um problema gigante. Na última década, a gente teve menos de 2 bilhões de dólares investidos nesse mercado na América Latina. Um número que já é muito maior em mercados como o mercado americano e mercado chinês. Quais são as principais barreiras e complexidades que tu vê para isso ainda não ter virado algo tão grande quando poderia ser aqui no Brasil? E se isso é o próximo passo, né? Se veremos agora como o próximo passo, assim como vimos com fintechs, talvez no passado, isso acontecendo com foodtechs nos próximos anos. Eu acho assim, é meio que inevitável a questão do setor de alimentos ser uma grande oportunidade de investimento, né? Acho que não é uma pergunta se isso vai acontecer, é uma pergunta de quando isso vai acontecer, como você bem definiu. Talvez ainda no Brasil ou na América Latina, esse foco, né, a concentração, o fluxo de capital não tenha vindo ainda muito
proporcionalmente falando, para o setor de alimentos, talvez por uma série de razões. Uma que me vem na cabeça é que o mercado, né, de venture capital, principalmente early stage aqui no Brasil, é um mercado muito recente. Então, acho que esses últimos 10, 12 anos, 15, se a gente jogar um pouco mais forçando a barra, foi a primeira onda aí de gestores e fundos de venture capital early stage, né? E acho que uma das principais características é que esses fundos, eles são generalistas e são muito focados em tecnologia pura, né? Software, por exemplo. Então, o mercado de venture capital nos Estados Unidos, ele tem mais de 40 anos. Na Europa, um pouco menos. Na Ásia, a mesma coisa. Então, aqui no Brasil, as primeiras gestoras, elas começaram a nascer ali pelos anos 2007, 2008, tudo mais. E agora, com esse amadurecimento, a gente vê aí que nos últimos 2 ou 3, não só no setor de alimentos, mas como em outros setores, surgem teses nichadas, teses segmentadas, que é um caminho natural que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na Europa, na Ásia, então, assim, é uma coisa inevitável. Acho que primeiro por uma questão de timing, né? O segundo ponto, acho que não sei se é uma barreira, né? Mas é uma característica do setor de alimentos que está tendo um aprendizado tanto de founders quanto de investidores, é que não tem como comparar uma empresa, né, que produz um produto físico, né, uma empresa que produz um alimento, uma empresa de alimento, que tem necessidade de investimento em ativo fixo, em capex, em fábrica, né, e produz um produto. Então, muito investidor compara uma empresa se pedir com uma empresa de software. A modelagem econômica e financeira dessas empresas é completamente diferente. E essa modelagem, no fim do dia, ela vai ter impacto na decisão de investimento ou não. Por quê? Por conta da dinâmica do venture capital. A dinâmica do venture capital ela tem muito a ver com velocidade de crescimento, com velocidade de escala. Mas é uma coisa, acho que tanto founders quanto investidores estão aprendendo, né? Então, pelo lado dos investidores, e aí também nos últimos 2, 3 anos começaram a aparecer, não só no Brasil como fora, começaram a aparecer empresas do setor de alimentos muito grandes, né, que cumpriram aí todas as etapas do venture capital, que levantaram várias rodadas de financiamento, que abriram capital, que foram vendidas, né, por valores super interessantes. Então, ter esse ciclo completo, né, isso mostra com que realmente é possível ter retorno de venture capital investindo numa food tech, é possível que um founder lá no começo levante capital respeitando os seus estágios, diluição e uma série de coisas. Então, acho que isso é possível. Mas, de fato, eu acho que a gente está ainda numa curva de aprendizagem, né? Tanto pelo lado dos empreendedores quanto pelo lado de investidores. E esses investimentos que aconteceram até hoje, na sua grande maioria, ou pelo menos a maior parte deles aí, foi concentrada em startups de marketplaces e deliveries, né? Tu entende que nas outras verticais existem muitas oportunidades e essas oportunidades aparecerão mais, talvez, novos unicórnios ou novas startups gigantescas que não estejam necessariamente ligadas ao delivery e ao marketplace? Essa é a nossa crença, né? Assim a gente espera, mas, de fato, também acho que é uma tendência meio inevitável. Então, lembra do raciocínio que eu te falei, que a cadeia de alimentos é produção, distribuição e consumo. Na última década, você está muito correto, até se você analisar globalmente, tá?
se não me engano, mais de 70% ou 75% de todo o investimento global em food techs, ele se concentrou na ponta do consumo, em startups na ponta do consumo. E, basicamente, 2 tipos de startups. Os grandes marketplaces de delivery, e 2, empresas, né, CPG, especialmente alguns casos aí relacionados ao segmento plant-based. Então, você tem a Oatly, uma Beyond Meat, nos Estados Unidos, os substitutos, né, os famosos hambúrgueres ou carnes plant-based, ou os leites plant-based, se assim a gente pode chamar. Então, cara, se você analisar, se não me engano, hoje tem aproximadamente 85 food techs unicórnios no mundo. Pelo volume de investimento também, você vai ver que realmente, nesse primeiro ciclo, nessa primeira onda de investimentos em food tech, a grande maioria ou é marketplace delivery ou é alguma coisa de CPG relacionada a plant-based. Só que, se a gente aprofunda, né, o entendimento das ineficiências de mercado nesses elos de produção e distribuição, aí sim você vai ver que, talvez ali é que estejam as grandes oportunidades, porque os problemas eles são absolutamente crônicos, né? E aí a gente pode ficar aqui listando uma porrada. Então, um problemático que já estão surgindo várias empresas super interessantes também, como que são soluções para aproximar o produtor do food service ou do consumidor final, eliminando o intermediário. No Brasil, na América Latina ou no mundo inteiro, a cadeia de alimentos, principalmente, né, como que o alimento sai do campo e chega até o consumidor final, ou ao food service, aos restaurantes, lanchonetes, etc., e muito intermediário não agregando valor. E aí, tá um problemaço gigantesco e uma oportunidade gigante também, né? O problema de desperdício de alimentos, tem startups super interessantes aqui no Brasil, levantando capital, levantando rodadas, fora do Brasil, né? Tem unicórnios já endereçando o problema de desperdício, de redução de desperdício com alta tecnologia. Então, assim, se você olhar para esses elos de produção e distribuição, você vai ver que é a tendência, né? E sempre aos olhos de investidor. Acho que uma coisa também que aprendi aí nos últimos anos, não adianta quando todo mundo já sabe, quando aquela tese ela é mainstream, quando todo mundo está investindo, quando ela é muito elementar, talvez seja porque já está tarde, né? Acho que o investidor de risco, como o próprio nome já diz, ele tem que fazer, ele tem que tentar olhar, prever algumas coisas, óbvio, com racionalidade aí no processo, mas a gente tem que fazer apostas que vão bombar daqui a 4 anos, 5 anos, 10 anos, quem sabe. Os falados contrarians, né? E aquela frase, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então é sempre bom ser o primeiro, apesar do risco de ser o primeiro, mas os retornos tendem a ser bem maiores para aqueles que tiveram uma visão antecipada sobre um assunto. E muitos desses aspectos que tu trouxe estão relacionados a ESG, né? A gente fala de desperdício de alimentos, da cadeia de consumo. O quanto tu acha que as food techs estão necessariamente atreladas ao ESG? E se essa força do ESG que tem tomado todas as empresas e todas as pessoas atualmente, quanto que isso pode ser o propulsor dessa nova fase de food techs? Legal. Bom, vamos lá. Eu acho assim, é difícil, né, a gente generalizar ou falar que naturalmente todas as food techs elas já têm um componente ESG, mas considerando essa ótica, né, essa perspectiva que eu falei para você do sistema alimentar e dos 3 grandes problemas, né, o impacto climático, a questão de saudabilidade ou questão de saúde pública, a questão de fome e segurança alimentar, naturalmente são problemas crônicos
do Brasil, da América Latina ou do mundo inteiro. Mas eu acho que a questão do ESG, ela depende muito da postura de cada empresa, né? De como que isso se traduz na prática. Acho que o discurso ele é muito bonito, né? E, infelizmente, a gente vê como tudo que faz sentido, muita gente se apropriando puramente do discurso, mas na prática, quando você vai de fato implementar as ações ou operacionalizar o modelo de cada empresa, você vê que nem sempre é a realidade. Então, eu acho que, assim, de um lado, pô, talvez a maioria das food techs elas estão naturalmente, sim, relacionadas a grandes problemas crônicos por estarem dentro desse sistema alimentar. Mas é muito da postura, né? Muito do cuidado, e isso acho que parte muito dos founders, né? Assim como se fala que a cultura de uma empresa ela é reflexo, né, da cultura ou das crenças e dos hábitos de cada founder, eu acho que também as práticas ESG ou a forma como a empresa se coloca é muito reflexo da postura dos founders em relação tem aquela expressão, né, walk the talk. Então, não adianta falar, mas nesse sentido tem que executar. Até hoje de manhã estava num papo aqui com uma founder de uma empresa super legal que realmente traduz isso na prática e é muito bacana, e a gente estava falando justamente desses desafios e ela comentou uma coisa que chamou muito a atenção, né? Eu acho que as gerações mais antigas de empresários e empresárias talvez não tenham essa questão do ESG realmente intrínsecos, né? Porque são gerações aí que começaram a criar seus negócios 30, 40 anos atrás e era uma dinâmica de mundo completamente diferente. E aí ela falou um negócio que eu achei muito verdadeiro, que assim, hoje, quem está criando, quem tem aí, entre 20 e poucos anos e 40 anos, que está criando um negócio hoje, é quase impossível ou difícil de acreditar que esse negócio já não nasça com uma essência, com um DNA ESG muito forte. E outra, quando a gente fala especificamente, né, de CPG, de marcas de consumo, voltadas a essas novas gerações, então voltadas a millennials e geração Z, essas gerações, elas realmente têm um comportamento de consumo que elas se importam com isso, né? Não é aquele papo assim, é marketing bonitinho. Realmente, se você pega um consumidor de um produto de alimento de 18 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, o comportamento de consumo leva em conta esse tipo de coisa. Então, definitivamente não é só papo furado. Mas, mais uma vez, eu acho, e isso por evidência aqui de dezenas ou centenas de empresas que a gente acaba conversando e analisando, é muito reflexo da postura de cada empresa ou dos founders especificamente. Legal. E as startups normalmente têm por postura atacar primeiramente um ponto bem específico e depois ir aumentando, né, a sua área de atuação. Tu apostaria que teríamos nos próximos anos um Nubank na área de food techs, alguém que pudesse tanto pegar a produção, a distribuição e o consumo, ou pelo menos duas dessas três verticais? Bela pergunta. Eu não sei se eu vou me atrever a chutar aqui se a gente vai ter ou não. O que eu posso falar é assim, eu acho que
todo negócio que prospera, seja pelo ponto de vista ou pela perspectiva de empreendedores, e principalmente pela perspectiva de investidores, há uma intenção de verticalização, de dominância, né? Por mais que eu acho que para o coletivo, né? Teorizando um pouco aqui, para o coletivo, talvez qualquer monopólio não seja interessante, né? É ruim. Só que pela perspectiva econômica de empreender ou de investir, o caminho de consolidação, de verticalização, de ter todos os pontos da cadeia, isso traz eficiência financeira, que traz lucratividade e, por consequência, gera riqueza. E todos os mercados, né, em si, aí se você analisar historicamente, seja recente na última década, qualquer setor, você tem movimentos aí de consolidação, né, que vem de diversas maneiras, seja uma empresa que começou num canal, ela vai ampliando, vai oferecendo novos serviços, ou ela tem uma estratégia de M&A, que ela vai comprando, né, outras empresas, startups, e as próprias startups, elas podem surfar bem essa onda. Então, assim, eu não vou me atrever aqui a dizer se a gente vai ter, mas acho que pode ser um caminho natural, né? Até que ponto isso é benéfico para o coletivo, ou até que ponto isso, cara, até se traduz em algumas oportunidades gigantescas, né? Se fosse assim, a gente só teria uma empresa de alimentos no mundo, só teria a Nestlé, talvez, ou só teria uma Kraft Heinz da vida. Não tem. Então, à medida com que essas empresas vão ficando grandes, elas se movimentam mais lentamente, elas não conseguem olhar o micro, e é ali na dor específica que surgem, né, as grandes oportunidades para empreendedores. Então, é meio que um ciclo que se renova. Eu responderia dessa maneira. Boa. Apostaria do mesmo jeito, apostaria junto contigo aí. E falando sobre Outcast, né? Temos todos esses problemas, todas essas oportunidades de solução aí para esse mercado. Fala para nós um pouco mais sobre Outcast, quais são as teses, o que ela busca, quais são as estratégias utilizadas. Legal. Acho que você tocou num ponto interessante, e tem uma coisa, tem um aprendizado aí recente que a gente vem tendo pelas conversas com empreendedores e com investidores, e é uma mensagem que até a gente se sente na responsabilidade de disseminar, que é o seguinte: Venture Capital não é a única fonte de financiamento para um negócio. Então, no nosso pitch, inclusive, a gente busca falar menos, né? Somos um fundo de Venture Capital, e falar mais que buscamos resolver um problema de acesso a capital. Cara, para uma empresa prosperar, definitivamente ela precisa de capital. E, inclusive, não só no setor de alimentos, isso é um dado lá da CB Insights, a maior causa de mortalidade de startups no mundo inteiro são problemas relacionados a acesso a capital. Ou uma startup que não conseguiu levantar a próxima rodada, ou que fez uso indevido dos recursos, ou assim por diante, todo o desdobramento. Então, assim, eu acho que existe talvez hoje uma miopia, especialmente no setor de alimentos, de founders acreditarem que captar recursos com fundos de venture capital, investidor anjo, que é uma modalidade de acesso a capital de equity. Acesso a capital, basicamente, tem duas modalidades: equity e dívida. Cara, ou você pega dinheiro emprestado e devolve esse dinheiro com alguma taxa de correção, e eu não estou defendendo que isso é necessariamente melhor ou pior, ou você
traz capital para o teu negócio e a moeda de troca é uma participação desse negócio. Então, em linhas gerais, 2 modalidades de acesso a capital, equity e dívida. Então, acho que o primeiro recado é entender que o venture capital, que essa modalidade não é a única, né? E a ciência de fundraising, né? A ciência de acesso a capital, que é uma disciplina, ela caminha junto com os founders desde o dia 1 do negócio até o dia de vender ou liquidar. Assim como os founders têm que vender, os founders têm que serem bons gestores financeiros, tem que ter a disciplina de levantar capital, né? Então, assim, tem momentos em que o venture capital pode fazer sentido e tem modelos de negócio que o venture capital pode fazer mais sentido ou menos sentido. E aí, eu acho que muito desse nosso trabalho, por isso que o primeiro recado é esse, né? Acho que a visão da Outcast é ser mais do que um fundo venture capital, early stage, seed ou série A para food techs na América Latina. Mas a nossa visão de longo prazo é criar e ofertar diferentes produtos de acesso a capital para diferentes estágios e modelos de negócio dentro do setor de alimentos, né? Qual que é, assim, existe receita de bolo ou existe melhor ou pior, certo ou errado, quando o assunto é levantar dinheiro para o investimento no negócio? Não. Mais uma vez, existe coerência, existe momento, existe um equilíbrio, né? E aí, se você pegar qualquer setor também, e empresas maiores ou menores, as empresas mais saudáveis financeiramente ou que prosperam numa velocidade e criam valor e riqueza para seus acionistas, por exemplo, são as empresas que equilibram essa lógica de levantar capital de equity e dívida de uma forma bacana, né? Então, tem momentos que cabe mais e tem destinações em que o acesso a capital de dívida faz muito mais sentido de que venture capital. Tem momentos e tem destinações também que alguma modalidade de acesso a capital de equity faz mais sentido. Então, voltando aqui para a Outcast, a nossa visão de longo prazo é uma visão de acesso a capital, né? Se fosse para te falar assim, o nosso sonho grande, sei lá, daqui a 10, 15, 20 anos, é construir um grande banco de investimentos focado no sistema alimentar, com produtos específicos para dores específicas e acesso a capital de quem opera nessa lógica da cadeia de alimentos de produção, distribuição e consumo. Óbvio, como todo empreendedor, a gente tem que começar focado, pequeno, resolvendo uma dor específica, e esse nosso pontapé inicial, ele é um produto de equity, né, na lógica de venture capital, early stage, né, seed, série A, e é um primeiro fundo de investimento pequeno, como eu te falei, que até o final do ano pretendemos aí formar um portfólio bastante concentrado, 5, 7 empresas no máximo, né, que são talvez aí as food techs líderes no Brasil e na América Latina, e aí a gente tem uma tese, né, tem acho que critérios assim como estágio, a gente tem o critério de entrar com um cheque relativamente pequeno, sempre co-investindo, né, em rodadas aí que já tem outros grupos ou outros fundos de investimento consolidados. Então, por ser um portfólio concentrado, né, para venture capital, 5, 6, 7 empresas, a gente já está falando de negócios que já alcançaram product market fit, então, que têm boas evidências de validação, então no início do processo de escala, mas esse é o nosso pontapé inicial. E aí, pela lógica de criação de valor,
é um fundo pequeno, né? A gente chama aí de um microfundo, que também a nossa hipótese aqui é reduzir muito do ciclo de vida desse fundo. Então, tradicionalmente, um fundo de venture capital ele tem aí 10 anos, 12 anos, talvez. A nossa expectativa de ciclo de vida para esse primeiro fundo é alguma coisa entre 4 e 5 anos. Né? Por quê? Porque o nosso ciclo de alocação é muito rápido. Fundos tradicionais, eles tendem a levar 3 a 5 anos para formar seus portfólios. Aqui, a gente já inverteu um pouco essa lógica, a gente investiu no processo de deal flow antecipadamente, então estamos em fase final de levantar esse fundo, mas já estamos aí com 2 ou 3 empresas já definidas desse portfólio, em breve vão ser anunciadas. Então, se a gente aloca, monta um portfólio muito rápido, a nossa hipótese é que o ciclo de amadurecimento e desinvestimento ele vai ser muito menor também, o que, assim a gente espera, tenha impacto na rentabilidade lá do nosso investidor, do nosso cotista no fundo. Tu comentou que o deal flow de vocês já foi antecipado pré-fase de captação do fundo. Startups que estejam escutando agora esse nosso podcast, ou investidores de startups que se encaixem na tese da Outcast, devem ainda mandar os seus pitches aí para serem avaliados, ou essa fase já passou? Sem dúvida, e veja, acho que tem 2 pontos aqui, né? O primeiro é que esse nosso primeiro fundo, ele tem uma tese específica ali de late seed ou Series A, é um portfólio concentrado, mas tem ainda 2 ou 3 slots em aberto que a gente está avaliando sim. É óbvio que especificamente para esse fundo tem essa tese que não é super early stage, né? Não é o primeiro investimento, não é esse tipo de coisa. Então, se a startup se encaixar, com certeza a gente avaliar. E o segundo ponto é que o processo de deal flow de uma gestora ou de um fundo, ele não tem fim. Né? Ele, como o próprio nome diz, ele é um processo, não é um projeto que tem começo, meio e fim, ele é um processo. Então, assim, a gente já está aqui, né, desenhando e colocando no forno outras teses de novos fundos para o começo do ano que vem, que elas são específicas. Então, um exemplo aqui é verdadeiro. A gente está desenhando uma tese mais early stage só para investir em CPG com uma pegada saudável para fazer investimento seed ou até anterior, pre-seed ou seed. Entendeu? E aí, provavelmente, formando um portfólio bem maior, talvez a gente tenha junto uma corporação ancorando o fundo, que é super bacana. Então, assim, cara, startups que endereçam, né, problemas na cadeia de alimentos, a gente analisar ou entender ou conhecer o negócio é um processo absolutamente contínuo. Então, mas, pô, estou muito cedo, cara, aqui a gente conversa com quem está lançando o produto agora, por quê? Porque, pô, daqui talvez a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, essa empresa está num ponto super interessante e pode encaixar com uma tese específica que a gente também tenha daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Então, a resposta de forma contundente é sim. A gente vai adorar conversar, chama no LinkedIn, né, nos manda e-mail, fica super à vontade, faz parte do nosso trabalho. E tu comentou agora que sobre corporações investindo no fundo, tu tinha falado anteriormente sobre o fundo investir junto com outros fundos também. Qual a importância que tu vê dessa coletividade no investimento de venture capital, né? Muitas vezes as pessoas têm a ideia de, nossa, achei o caminho do ouro agora, quero fazer isso sozinho antes de todo mundo, não vou contar para ninguém até conseguir fazer tudo certo. Mas no venture capital isso normalmente acontece de uma maneira diferente, né? Por que tu acha que é assim, ou porque tu acredita que é assim, e como que vocês se beneficiam disso? Legal. Cara, isso é
Isso eu acho que é mais do que uma crença nossa, isso é um fato, né? Se você analisar historicamente, de forma até específica, no Venture Capital, os melhores investimentos são aqueles feitos em coletividade, seja num sindicato de investidores anjos, seja num grupo ou num pool de fundos de investimento, às vezes liderados por um ou dois, com investimento com corporações, pensando com os dois lados aqui da moeda. Por que isso é legal para empreendedores? É legal porque você traz, né, você como founder, traz para o barco ou traz para a tua jornada mais pessoas que estão interessadas em fazer o negócio dar certo. Então, se você tem ali 2, 3 founders no negócio e você consegue trazer 5 ou 6 investidores com perfis diferentes, né, com o chamado smart money, de ângulos diferentes, você tem muito mais gente interessada no negócio prosperar e, consequentemente, a probabilidade desse negócio prosperar aumenta. Sob a perspectiva do investidor, tem muito a ver com mitigação até de risco, né? Talvez, se você como investidor investe sozinho e ninguém mais do teu lado quer investir, é meio que binário, ou essa aposta realmente vai dar muito certo, ou talvez você não esteja vendo o que os outros veem de risco em alguma coisa. Então, quando você entra investindo, né, com fundos que têm um histórico de muito mais longa data, ou você entra numa rodada que tem 2 ou 3 fundos de venture capital, tem 2 ou 3 family offices, tem 2 ou 3 super anjos, toda essa massa crítica. Você olha para o lado e fala assim, acho que não sou tão louco assim, tem mais gente com bastante gabarito também acreditando nesse negócio, então, assim, tem um componente aqui de mitigação de risco e uma coisa vai alimentando a outra. Falando especificamente sobre as corporações, acho que esse é um tema fundamental, né? Acho que a coletividade no investimento ela é absolutamente fundamental. E quando a gente entra no tópico específico do papel das corporações, talvez seja mais fundamental ainda. Se você pegar os números globais de volume de dinheiro aplicado na classe ativo Venture Capital, você vai ver que é bastante relevante, se não a maior parte, ela vem, globalmente falando, para todas as indústrias, essa fonte vem das corporações, né? Obviamente, uma corporação tem muito mais, na teoria, capacidade de investimento do que uma pessoa física ou do que uma instituição pequena. Então, assim, a relevância que o volume de capital das corporações tem na classe de ativo é gigantesco, tá? Por outro lado, e aí vamos fazer um recorte aqui especificamente no Brasil, eu acho que ainda a gente está no início de uma curva de aprendizagem ou de maturidade de como as corporações se relacionam com as startups e outros investidores em rodadas early stage, né? Eu acho que há uma intenção super positiva, de forma mais agilizada ou menos agilizada. Eu diria assim que praticamente todas as indústrias e as grandes empresas de alimentos estão se movimentando numa direção de open innovation e até de investimento em startups, mas tem ainda um componente de entender a dinâmica, né? de deixar premissas antigas, né? Aquelas premissas de controle, premissas de amarrações contratuais. Então, essas premissas talvez mais antigas, que deram certo em outras épocas ou em décadas atrás, elas não combinam muito com a premissa ou a dinâmica de venture capital early stage.
Então, talvez seja por isso ainda que, na prática, nos últimos anos e até hoje, em rodadas de investimento super iniciais, seed, até série A, os fundos de venture capital profissionais, eles tendem a ter um pouco, né, de resistência, justamente porque tem ainda um descasamento. Mas é inevitável um caminho de colaboração. E eu acho que a gente está aprendendo, sim. Exemplos de fora são muito benéficos. Então, você vê os grandes players mundiais, né, de alimentos na Europa, Ásia, Estados Unidos, eles já estão super maduros e sofisticados em termos desse investimento venture capital, co-investimento, separar o que é venture capital early stage do que é M&A e assim por diante. Mas, respondendo a pergunta, a coletividade de investimento early stage ela é absolutamente fundamental. Essa é uma crença muito forte aqui dentro da CapTable também. Estava acessando o site de vocês aqui mais cedo, theoutcast.ventures, e lá tem um relatório sobre food techs em 2022. Relatório muito bom, muito completo. Recomendo a todos que depois deem uma passada lá para ter acesso a esse relatório. E olhando ali nas startups, pude perceber que diversas delas fizeram captações através de crowdfunding, né, em plataformas de oferta pública. O que tu acha desse modelo dos investidores também trazerem essa coletividade e terem acesso a essas ofertas, principalmente no early stage ali? Cara, mais uma vez, assim, eu acho que, teorizando até um pouco, a classe de ativo venture capital, que ela é uma classe de ativo, né, no mercado financeiro global, super restrita, né, e super elitizado. O crowdfunding, por essência, ele é uma forma de democratização, tanto pelo lado de founders quanto pelo lado de investidores, de democratização à classe de ativo venture capital. E isso por si só já é uma coisa super interessante, né? Então, até pouquíssimo tempo atrás, e ainda é muito realidade, investir em venture capital era uma coisa restrita a investidores institucionais, family offices, cotas de mínimas de milhões de dólares, e o crowdfunding vem para, né, você aí com talvez R$1.000, $1.000, R$5.000, você possa efetivamente investir nessa classe de ativo. Fazendo um pouco de contraponto, mas reforçando a importância, o crowdfunding ele caminha, isso não só no Brasil, né? Ele caminha junto com esse amadurecimento, o aprendizado do ecossistema todo, e tem um componente de regulamentação super importante, que é o que aconteceu recentemente, né? Um passo mega importante que a CVM deu, tem muita gente boa envolvida, acho que aqui, né, a gente sabe do trabalho da CapTable, mas também conhece, conversa com outras plataformas, então tem muita gente boa envolvida no negócio, engajada. Eu acho que tem uma boa intenção também da CVM, tem uma boa intenção dos órgãos reguladores em outros países também, e são coisas que caminham juntas, né? Entendo a preocupação de regulamentação, porque é uma classe de ativo mega sofisticada, né? E aí você não pode, na coletividade também, você tem que mitigar o risco. E acho que também um terceiro comentário aqui, a gente analisando, né? Lembra aquela coisa que eu te falei assim, você tem que olhar acesso a capital, você tem diferentes fontes de financiamento, diferentes modalidades, e tem que ver o que cada modalidade se encaixa no estágio ou na característica de negócio que tem. Uma coisa super bacana do crowdfunding, e aí isso tem relação com alguns tipos de modelo de negócio, é que uma captação bem sucedida de crowdfunding, você lembra da coletividade, né? Então, se um founder tem a capacidade de colocar 5 ou 6 fundos de investimento para dentro, são 5 ou 6 entidades ou pessoas engajadas naquele negócio dar certo, imagina quando você tem 300 ou 500 pessoas de fato sendo sócias do negócio,
Então a gente vê, né, até tem proximidade com algumas empresas, né, que levantaram, conheço cases bem-sucedidos, são grandes, são 500 pessoas advogando positivamente pelaquela marca, querendo, né, é um potencial de canal de venda ali dentro daquela rede, é um potencial de reforço de marca, um potencial de expansão. Então, acho que se isso for consciente e bem utilizado, comunidade, né? Comunidade tem uma força, rede tem uma força muito forte e o crowdfunding dá isso, né? Acho que outras modalidades de venture capital talvez não conseguem dar esse benefício, né? Mas, tudo é uma curva de aprendizagem. De novo, acho que o grande recado aqui para founders é entender a dinâmica de cada modalidade, de cada fonte de acesso a capital, entender se isso combina com o seu produto, com o seu modelo de negócio, com o seu estágio de desenvolvimento. Não existe um certo ou errado em termos de modalidade de acesso a capital. Acho que se eu puder deixar um recado aqui, seria esse. O grande recado e um ótimo papo aqui. Teríamos espaço para horas aqui para debater vários desses pontos mais profundamente ainda, né? E talvez tenhamos novas oportunidades aí. Mas vou deixar um espaço para te deixar tua mensagem final aqui. Bom, acho que antes de mais nada, né, de novo, queria agradecer a oportunidade. Eu acho que independente do produto que a gente oferece, né, como fundo de investimento, Infotex, com uma tese específica, temos essa responsabilidade de melhorar o acesso a capital para empresas que endereçam problemas do sistema alimentar. É uma dor crônica para você que eu falo, genericamente, para se construir inovação, precisa de muito capital. Histórias bonitas de quem começou com nada e prosperou são muito romantizadas. A verdade para realmente solucionar problemas crônicos e globais, construir inovações disruptivas, impactantes nas vidas das pessoas, isso demanda muito capital. E quem financia as inovações no mundo, majoritariamente, é o venture capital e o private equity. Então assim, temos uma responsabilidade aí conjunta, né? E o nosso papel aqui enquanto Outcast, mais uma vez, estamos nossa jornada aí de décadas para frente, a gente está dando um primeiro passo aqui, muito muito longo, né? Esse trabalho de realmente ajudar founders a resolverem esse problema. Então, fica o canal aberto. Quem quiser nos contatar no LinkedIn, entrando no site. A gente tem aqui uma área de pesquisa, produtora de conteúdo, proprietária. A gente evita até falar um pouco produtora de conteúdo e fala produtora de conhecimento. E além desse report que foi lançado ali no começo do ano, a gente está lançando uma série de estudos, né, de entender segmentos, nichos de mercado, construir conhecimento proprietário do sistema alimentar na América Latina, principalmente quando o assunto é acesso a capital. Então, se alguém aqui tem alguma dor de como conseguir levantar capital com venture capital, com banco, com venture debt, com crowdfunding, com qualquer que seja a modalidade, a gente está muito de portas abertas, quer conhecer empresas e founders de diferentes estágios. Nunca é cedo e nunca é tarde para falar. O relacionamento, ele é de longo prazo também. Não é uma coisa, né? É ilusão você conhecer um investidor num dia e na outra semana ter o capital. Leva meses, se não anos de relacionamento. Então é isso. Agradecer pela oportunidade, pela divulgação da mensagem e dizer que a gente está bastante à disposição aí para tentar fazer
com que o setor de alimentos ele prospere e tenha mais inovações e mais tecnologia aplicada. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado também a vocês todos que nos acompanharam até aqui. Se você tem uma Foodtech, entre em contato aí com o Outcast, entre em contato com a CapTable. Temos diversas maneiras aí de ajudar vocês nesse processo de captação. Também, essa conversa não precisa acabar aqui, então, tendo dúvidas, tendo discordâncias, né? Não, acho que não é bem isso, acho que é por outro caminho, mandem mensagem para nós repassaremos aí pro Zé também, para ele poder responder. E nos acompanhem nos nossos portais de conteúdo, newsletter 1248, sai toda sexta-feira ao 12h48, e nos vemos na próxima. Até mais!